Vou conversar agora ao vivo com o especialista em relações exteriores, Marcos Vinícius, né? Nesta cobertura especial sobre a morte do Papa Francisco aos 88 anos, informação que foi divulgada pelo Vaticano agora há pouco. Muito bom dia, né? Como é que você recebe essa notícia, né? E o que representa a morte, pelo que sempre foi o Papa Francisco, sobretudo no momento de transição da Igreja Católica? O que representa a morte do Papa Francisco para os fiéis do mundo inteiro? Meu amigo, bom dia. Bom dia, um dia triste, né? Como todos nós sentimos, mas também nós observamos que era um fato que vinha se apresentando com a piora do estado de saúde de Sua Santidade nesse processo todo. E o que nós notamos é que ele, até mesmo no último dia de vida dele, ele optou ali por trabalhar, estar entre os fiéis, e o que nós notamos é que Francisco, como um jesuíta, realmente quis trazer uma perspectiva diferente para a Igreja, em razão do trabalho que ele executou na Argentina e também pelo fato de ser o primeiro latino-americano nessa posição. E o que nós notamos é que ele conseguiu, ao longo do tempo como Papa, no seu pontificado, atingir aí alguns objetivos. Claro que enfrentou uma certa resistência dos setores um pouco mais conservadores da Igreja Católica, mas não há dúvida de que o pontificado dele marcou aí uma época em razão daquilo que ele representou, no sentido de buscar alguns avanços com relação à Igreja. Claro que não avançou tanto quanto poderia, mas nós sabemos que a Igreja Católica é uma instituição milenar e que qualquer movimentação sempre requer um tempo muito grande para acontecer. Pelo momento atual que vive a Igreja Católica, o Marcos Vinícius, a gente pode dizer se há já uma preferência por parte do alto clero do perfil de Papa que eles devem escolher para o próximo pontificado? O que nós notamos é que o Papa Francisco, eu não me lembro agora exatamente o número, mas ele foi responsável aí. Ele foi responsável aí pela nomeação de inúmeros cardeais, que são aqueles que estarão presentes no conclave. E são duas características que a gente nota destes cardeais que ele indicou para assumir a posição de cardeais e para serem votantes, né, no colégio eleitoral, é que esses cardeais deveriam ter uma vocação, deveriam estar mais próximos da população, mais próximo do povo e serem mais ligados ao ministério efetivo. Então, o que nós notamos é que, com isso, ao nomear tais cardeais que poderão aí, dentre eles saíram, que venha substituí-lo, ele quer uma igreja muito mais envolvida e mais com o pé no chão do que uma igreja mais teórica, como você teve, por exemplo, durante o papado do Papa Bento XVI. Então, este deverá ser um elemento norteador na próxima votação que acontecerá para a seleção do novo Papa. O Papa Francisco, Marco Vinícius, é mais do que, e era de se esperar, até pela escolha do nome Francisco, alguém sempre ligado às causas dos mais pobres. Ele, além de combater a pobreza nos seus discursos, ele também opinava sobre questões políticas no mundo inteiro. É importante a gente lembrar, né, que na sua última aparição, ele falou sobre conflitos no mundo inteiro. Inclusive, citou aí a situação da guerra em Israel, né, envolvendo palestinos, envolvendo o Hamas, chegou a falar sobre também a guerra entre Ucrânia e Rússia, ou seja, alguém que nunca se emitiu sobre não só temas polêmicos envolvendo a Igreja Católica, mas também outros fatos de grande repercussão no mundo, né? Como é que você viu esse envolvimento político do Papa Francisco nesses 12 anos à frente da Igreja Católica? Não há dúvida de que o Papa
além de ser o chefe da igreja, também é o chefe de um Estado. O Vaticano, a Santa Sé é um Estado e ele tem, em razão disso, até uma monarquia eleita, se nós pudéssemos dizer isso, ele tem ali também as responsabilidades de chefe de Estado e tem no Vaticano uma representação e uma ação diplomática muito importante e intensa no mundo inteiro. Nós não podemos esquecer que quando nós olhamos assim para a diplomacia, não há dúvida de que o Vaticano tem ali, entre os seus cardeais, entre os seus os membros do alto clero da Igreja Católica, um papel diplomático extremamente importante no mundo inteiro. E servem aí também como porta-voz do Vaticano e também servem como elementos de conexão quando países não conversam, não é? Se nós nos lembrarmos ali do início da retomada de relação dos Estados Unidos com Cuba, nós não podemos esquecer que o Vaticano teve um papel muito importante nesse processo todo, na própria negociação de paz entre Chile e Argentina no passado, na questão do canal de Beagle, a gente viu que o Vaticano foi muito importante. E o Papa, como um cidadão, como líder, como chefe de Estado, ele também não se esquivou de cuidar, de tocar em assuntos que seriam delicados, e que de natureza política, mas que precisavam que ele, como líder espiritual, também mencionasse. Afinal, a tragédia que acontece em Gaza, aquilo que acontece na Ucrânia, são coisas extremamente preocupantes e que afetam não católicos, né? Se você pensar ali, em Gaza nós temos uma participação, a questão é muito mais voltada a judeus e palestinos, embora haja uma pequena presença cristã nos dois lados, assim como na Ucrânia, em que você tem cristãos, mas você tem cristãos ortodoxos. Ainda assim, a guerra e esse tipo de conflito são coisas que preocupam um líder religioso, um líder que tem aí uma voz global e que é ouvido, né? Se nós pensarmos poucos dias atrás, o Papa recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos, com quem ele teve um diálogo, inclusive discordâncias com relação à perspectiva de como os Estados Unidos deviam se comportar. Então, um líder religioso que tem este peso não pode se esquivar, principalmente quando nós temos assuntos de tamanha relevância no mundo cada vez mais polarizado, em que você precisa aí de um elemento externo, muitas vezes, com sabedoria, pelo fato de não estar envolvido diretamente, mas com autoridade moral para levar adiante qualquer discussão. E isso é a grande característica do Papa Francisco, essa autoridade moral para poder dar aí os puxões de orelha ou mesmo se posicionar com relação a determinadas coisas que são relevantes, porque ele tentou, ao longo do seu ministério, fazer com que a igreja se tornasse mais próxima e uma igreja muito mais com o pé no chão do que afastada do seu povo. Bom, eu acho que o mundo esperava mais tempo a Papa Francisco à frente da Igreja Católica, porque é considerado um Papa pop, por ser próximo da população e próximo, inclusive, fisicamente, né? Apesar de toda a sua dificuldade de saúde, os problemas respiratórios, né? Foi acometido por uma bronquite, tinha também um problema ali no quadril. Ele fazia questão de estar presente junto ao povo. 12 anos de pontífice, ele ficou mais do que o seu antecessor, né, que deixou o papado por decisão própria. Bento XVI, 8 anos de pontificado. Já volto com você, Marcos Vinícius. Vamos ouvir agora, ao vivo, a Catedral da Sé, porque o sino, neste momento, sendo soado. Darlison, nós estamos ao vivo aqui na Catedral da Sé, 6 horas e 13 minutos. Os sinos começaram a soar às 6 horas e 7 minutos, de uma forma
bem intensa, algo realmente que chama a atenção de todos que passam aqui pelo Centro Histórico de São Paulo, principalmente nesta área da Catedral Metropolitana de São Paulo. Como eu disse, os sinos começaram a tocar às 6h07. Como nós acompanhamos ao vivo, eles pararam agora às 6h13, justamente a confirmação, o anúncio, dando ciência, podemos dizer assim, a todo o povo brasileiro, a todo o povo de São Paulo, com relação ao falecimento do Papa Francisco. Darlison. Olha, portanto, foi soado agora, né, várias badaladas do sino, possivelmente já aí alguma homenagem à morte do Papa Francisco, né, uma vez que geralmente, né, as badaladas de sinos tradicionais acontecem em hora cheia. Eu volto a conversar com o Marcos Vinícius, especialista em relações exteriores. Eu estava dizendo agora, o Marcos Vinícius, sobre o tempo de duração do papado do Papa Francisco. Então, retornando antes dele, Bento XVI, né, apontado como um papa teólogo, considerado um grande intelectual, conhecedor profundo dos dogmas, ou seja, alguém com perfil completamente diferente do Papa Francisco, surpreendeu o mundo ao anunciar a renúncia num ato sem precedentes em 7 séculos, alegando falta de forças. Recebeu o título de Papa Emérito, né, e acabou não participando ativamente das decisões do alto clero. Ele ficou 8 anos no pontificado. Antes dele, Papa João Paulo II, né, que ficou 26 anos, foi um papado longevo, ele que foi o primeiro papa não italiano desde Adriano VI e o único papa polonês. Foi um pontificado dos mais longos da história. Antes dele, João Paulo I morreu 33 dias após a eleição. Antes, o Paulo VI, que ficou 15 anos, e João 23, que ficou 5 anos, ou seja, o Marcos Vinícius, a gente pensa que 12 anos, né, pode ser um papado longo se comparado a outros que duraram 5 anos, né, o próprio Bento XVI que durou 8 anos, mas acredito que depois de um pontificado longo, como foi do Papa João Paulo II, aí nós tivemos uma renúncia muito precoce do Papa alemão Bento XVI, esperava-se que o Papa Francisco, principalmente com um ar mais progressista, né, com uma visão mais moderna sobre a Igreja Católica, pudesse mostrar ao mundo e provocado mudanças mais profundas, sobretudo na cultura da Igreja Católica, para este novo mundo. Na sua opinião, você acredita que o Papa Francisco conseguiu avançar nesse propósito da própria Igreja, ou não conseguiu em função do seu estado de saúde, né, de todas as mudanças que o mundo moderno vive, colocar essas pautas que me parecia de interesse, pelo menos do conclave que o elegeu há 12 anos? Veja, ele assumiu, não é? Nós não podemos esquecer que depois do Papa João Paulo II, inclusive beatificado pela Igreja, nós não podemos esquecer que qualquer Papa que viesse teria uma situação difícil a cuidar. Afinal, o Papa João Paulo II ficou doente durante muitos anos, mas foi um homem extremamente importante na questão da queda, no fim do comunismo e toda aquela atuação que ele teve naquele processo de fim de Guerra Fria. Então, era um Papa difícil de substituir. Bento XVI era uma mão direita importante do Papa João Paulo II. Eu me lembro de ter estado em Roma e vendo o Papa João Paulo II e o Bento XVI rezando a missa, em razão do fato de que o Papa estava já muito enfermo na ocasião, e ele já se presumia que seria um papado de transição, só que Bento XVI notou que não teria capacidade de tomar as medidas necessárias para a mudança na Igreja, particularmente na questão de 2 problemas que a Igreja enfrentou e que são graves ainda. Primeiro, a questão financeira, que o Papa Francisco conseguiu resolver, né, na questão do Banco do Vaticano, a
questão de algumas situações complicadas do ponto de vista financeiro. Mas a outra foi justamente aqueles enormes problemas que a igreja enfrentou de casos de pedofilia nos Estados Unidos e no resto do mundo, e com isso o Papa Bento XVI entendia que não tinha mais a capacidade de cuidar da igreja nesse processo todo. E foi quando Francisco assume, com 76 anos, a gente sabe que também não seria um Papa que ficaria o mesmo tempo que João Paulo II, afinal, o objetivo ali do conclave era escolher alguém que também viesse num processo de transição, não um Papa que durasse tanto tempo à frente da igreja em razão da própria questão da idade. Então, ele assume esta função e consegue, mesmo com 76 anos de idade, dar um determinado dinamismo para fazer com que a igreja tivesse esta característica de um ministério de mais compaixão, de mais proximidade e também de maior inclusividade dentro da própria igreja. E claro que isto enfrenta uma série de resistências, não é? Até mesmo o lugar onde ele foi morar, ele não quis morar na residência papal no Vaticano, mas ele foi morar em outro lugar próximo dos outros cardeais, justamente para não perder este contato com aqueles que são a igreja mais próxima. Então, este é, assim, o grande legado dele neste processo todo. Agora, sabia-se que era um Papa que não ficaria o mesmo tempo, até porque o Papa Francisco já tinha alguns problemas de saúde, como nós sabemos, e nesse processo todo ele teve aí a tentativa de aproximar a igreja de outros grupos religiosos, de promover ali uma proximidade maior até mesmo com o islamismo, e a gente notou que ele conseguiu neste processo todo, não há este viés só progressista, mas o fato de ele ter se caracterizado por ser um Papa aí um pouco mais próximo no sentido de dar uma nova esperança e uma renovação para a igreja. Isso foi muito importante nessa história toda, em todo o ministério do Papa Francisco. Ô Marcos Vinícius, vamos relembrar aqui, porque o Papa Francisco, assim que assumiu lá em 2013, a primeira viagem internacional que ele fez foi ao Brasil, né, em julho de 2013, após a renúncia, ou seja, ele assumiu em março e em julho, cerca de 3 meses depois, ele veio ao Brasil e, na ocasião, participou da Jornada Mundial da Juventude, né, um encontro de jovens católicos. Eu me lembro que quando, se eu não me engano, ele estava ainda no voo de Roma ao Rio, ele chegou a brincar com jornalistas brasileiros, né, que falaram assim: "Ô Papa, é uma pena que você é argentino", né, em referência aí à rivalidade entre os países. Aí o Papa falou o seguinte: "Vocês querem tudo. Você já tem um Deus brasileiro, queria um Papa também, né? O Papa Francisco, que, acima de tudo, eu acho que a gente sempre vai fazer uma relação com o Papa antecessor. O Bento XVI era um Papa mais ranzizo, mais sério, né? Alguém focado mais aos dogmas. E o Papa Francisco não, ele sempre teve um ar jovial, né? Ele sempre teve um ar brincalhão, falava de tudo, inclusive de futebol, amante do futebol argentino, se eu não me engano, torcedor do São Lourenço, da Argentina, e escolheu o Brasil para fazer a sua viagem internacional. Essa, na esquerda que a gente mostra, é a participação do Papa Francisco ao Rio de Janeiro no mês de julho do ano de 2013, né? Cerca de 3 meses após assumir o papado em sua primeira viagem internacional. Qual que é a relação que você se lembra, o Marcos Vinícius, de Papa Francisco não só com o Brasil, mas com a América Latina como um todo? Nós não podemos deixar de levar em consideração que ele era um Papa latino-americano, né? A família vivia na Argentina, a origem italiana, mas ele era um Papa latino-americano com o pulso da América Latina. Se eu não me engano, ele nunca foi à Argentina nesse período de pontificado, justamente porque não queria, embora tivesse prometido, não queria estar envolvido nas questões políticas do país, até porque no início ele tinha sérias restrições ali a Cristina Fernandes, que era presidente da Argentina. Mas o fato é que a América Latina
é um rebanho importante para a Igreja Católica. É uma área, no entanto, que a Igreja tem perdido também um pouco da influência em razão da ascensão dos movimentos evangélicos. Isso tem prejudicado aí a questão dos números da Igreja Católica, e ele, claro, é uma tentativa até de fazer com que a América Latina voltasse a ter uma relevância mais reconhecida no seio da Igreja, uma vez que, quando nós olhamos para a Europa, a Igreja Católica da Europa enfrenta sérios problemas com relação à participação e atividade dos membros da Igreja dentro da religião. Então, a América Latina é um ponto importante para a Igreja Católica. Você tem aqui uma quantidade enorme de fiéis, e é por essa razão que ele dedicou aí uma grande parte do seu ministério também à Igreja Católica, da Igreja Católica da região. Mas nós sabemos que o mundo enfrenta outros problemas, e ainda assim ele teve a capacidade de exercer um ministério que teve um alcance global, e obviamente que a América Latina, nesse sentido, tem os seus problemas políticos, mas não enfrenta a questão de guerras, não existe a questão que tem na Palestina, problemas que são mais relacionados ao norte global, mas que são importantes, e o Papa, como representante de um rebanho de 2 bilhões de pessoas, também precisa aí participar ativamente com a sua voz nesses processos todos. Mas a América Latina foi importante para o Papa, era um elemento essencial em razão desta retomada, tentativa de retomada do aumento da atividade eclesiástica na América Latina, justamente para evitar que houvesse uma perda maior do número de membros e do número de fiéis.